Cristo Jesus, aqui presente na matriz da paróquia Nossa Senhora da Abadia, também aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje nós vemos aqui no Evangelho Jesus que conta parábolas sobre a misericórdia do Pai. Nós estamos no mês da Bíblia, mês em que a igreja nos convida a dar uma atenção especial às Sagradas Escrituras e para nos ajudar a ler, a rezar com as Sagradas Escrituras, a igreja nos ensina o que nós chamamos de Lexio Divina. Ou seja, às vezes não é interessante ler um longo trecho da Sagrada Escritura, mas às vezes um trecho menor e aí sim rezar com aquela palavra, com aquela parte que eu li. Podemos, quem não tem ainda o hábito de ler a Sagrada Escritura, começar, por exemplo, com o Evangelho do dia. E aí eu faço a leitura e procuro entender o que está escrito ali, o que aquele texto me fala. Depois, nesses passos que a igreja nos ensina na Lexio Divina, eu devo meditar. O que é aquele texto? O que o texto fala para mim? O que Deus tem para me falar através daquele texto? E aí eu posso perceber o que o texto me diz, o que Jesus me fala hoje para mim por meio daquele texto. E assim fazer a minha oração. Pedir perdão para Deus, agradecer, louvar, contemplar a Deus por sua bondade, sua justiça, pelo seu amor. E depois colocar em ação aquela minha oração. Ou seja, o que aquela oração me leva a fazer? Pedir perdão a alguém, buscar uma confissão, agradecer a Deus, ser mais caridoso, colocar em ação. Isso nos ajuda a rezar com a palavra de Deus, esses passos. Mas também o que nos ajuda, uma técnica que o padre quer usar hoje para ajudar a cada um de nós a meditar sobre esse evangelho de hoje, é também se colocar no lugar dos personagens do texto. Deste evangelho de hoje, eu quero destacar 3 personagens. O Pai é Jesus. Esse nós não vamos entrar no momento, se colocar no lugar, porque é Deus, né? É Jesus, é Deus, aquele que nos acolhe de braços abertos. Mas eu queria que você fizesse um profundo exame de consciência junto com o Padre. Será qual dos 3 personagens que eu me identifico mais? Será que eu me identifico com os fariseus do início do texto, com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Aqui nós podemos ver que no início do texto, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por estar com os pecadores, por fazer refeição com os pecadores. E hoje na igreja atual, hoje aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, Jesus continua com os pecadores, porque ele morreu na cruz pelos pecadores. Quem está saudável não precisa de médico. Jesus continua convivendo com os pecadores por meio da sua santa igreja, por meio da Santíssima Eucaristia. Jesus continua convivendo com os pecadores. Será que eu estou criticando a Jesus, criticando a sua igreja por acolher os pecadores? Porque aquela pessoa que está lá às vezes ajudando em alguma pastoral, faz isso ou faz aquilo. Será? É preciso fazer um exame de consciência. Ou talvez não tenha ninguém aqui nessa igreja que precisa ouvir isso. Peço desculpas se você não necessita ouvir isso e está ouvindo. Mas peço também que defenda a sua igreja, então, quando lá fora você ouvir alguém falando: eu não vou à igreja não, porque lá o povo que está lá é pior do que eu, faz coisas piores do que eu rezo aqui de casa. Aí você tem que defender a igreja, porque a igreja é santa e pecadora. Como assim, padre?
Santa, porque o seu fundador é santo, é Deus. Santa, porque administra as coisas santas, os sacramentos. Santa, porque nos conduz, aquele que é santo nos conduz à santidade. Mas também é pecadora, porque é formada por membros pecadores. Deus não precisava de nós, mas quis precisar de pecadores, dos padres, para estar administrando as suas coisas santas, os sacramentos. Quis precisar de nós, pecadores, que estamos em processo constante de conversão, buscando a santidade. Então, é preciso defender a nossa igreja. Ela é santa, sim, mas também é formada por membros pecadores. As pessoas que estão aqui não estão completamente santos, estão procurando a santidade a cada dia, se aproximando mais de Deus. E se uma pessoa que é pecadora não pode vir à igreja, se ela não pode vir cá procurar a Deus, ela vai mudar de vida, vai encontrar o que é certo aonde? Não tem outro lugar a não ser na igreja. Então, amados irmãos, defenda a nossa igreja quando alguém fala que quem está aqui é pior do que quem está lá fora. Não estou justificando o pecado de ninguém. Cada um tem que fazer seu exame de consciência e procurar mudar de vida, melhorar a cada dia mais. Mas a igreja é para os pecadores mesmo, para ajudar os pecadores a se converter e mudar de vida. Faça um profundo exame de consciência. Será que eu estou sendo como estes fariseus que ficam criticando Jesus por estar com os pecadores? Depois, será que eu estou sendo como o filho mais novo que abandonei a casa do pai e estou indo embora? Fui para o mundo gastar a minha vida numa alegria passageira. Eu preciso pensar nisso. Mas, padre, eu venho à missa. Mas pense bem e examine a consciência. Se aos poucos você não está se afastando da casa de Deus. Aquele filho não foi embora da noite para o dia. Pediu herança para o pai. Certamente levou um tempo para que o pai vendesse alguns bens, repartisse os bens com eles. E o Evangelho fala, depois de alguns dias, o filho... Poucos dias depois, mas levou alguns dias, o filho foi embora. Então eu vou me afastando aos poucos. Eu tenho que tomar cuidado se eu não estou tomando a mesma atitude deste filho mais novo. Porque de pecadinho em pecadinho, eu caio em um pecado grande, um pecadão. Porque aos poucos eu vou me afastando e de repente estou convivendo com os porcos. Aquelas pessoas que às vezes a gente vê no noticiário, que faz coisas tão graves, que às vezes até a gente fica assustado, não cometeram aquilo da noite para o dia. Se a gente olhar a história da pessoa, ele foi piorando cada vez, aos poucos, até chegar naquele nível. Assim pode ser comigo, com cada um de nós. Então eu preciso examinar, será que a minha atitude está sendo deste filho mais novo? Será que eu estou afastando da casa do Pai? Se estou, nunca é tarde para voltar, para mudar de vida. Jesus está de braços abertos, esperando você. E também, por último, nós precisamos pensar, será que eu estou me comportando como o irmão mais velho? O irmão mais velho era o santo, né? Que ficou em casa, não saiu, ficou junto com o pai. Mas será que não saiu porque amava o pai? Ou será porque não tinha coragem do filho mais novo? Se a gente observar, ele também não era assim tão santo como ele achava. Eu que nunca te desobedeci, tal e tal. Mas se nós meditarmos um pouquinho mais e observarmos os detalhes do texto, nós vemos que ele vivia na casa do pai como um estranho, como se não fosse filho. Imagina, o pai se alegrando com a volta do seu irmão e ele emburrado, ele com inveja, reclamando do pai. Ele poderia também ter se esforçado para que o irmão não fosse embora, poderia ter
dado algum conselho, poderia ter ido atrás procurar o irmão, e quando o irmão voltou, alegrar-se com o pai. Se eu amo verdadeiramente o meu pai e a minha mãe, eu me alegro enquanto eles estão alegres. Eu fico triste quando eles estão tristes. E o irmão volta, seu irmão, e a forma como ele se comporta. Então o santinho, que parece ser o irmão mais velho que ficou em casa, não era assim tão santo, não tinha intimidade com o pai, não tinha diálogo, não entendeu que tudo que era do pai era também dele, vivia como um estranho, estava em casa, mas não era de casa. Queria que o pai adivinhasse os seus pensamentos, que ele queria dar uma festa com os seus amigos. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, façam um profundo exame de consciência. Será que eu estou sendo como este irmão mais velho, que apesar de estar aqui dentro da casa de Deus, às vezes não me alegro com Deus, não me alegro com a conversão de um irmão que volta, e não fico triste por um irmão que sai, não rezo pela conversão dele para que ele caia em si e volta? Precisamos fazer este exame de consciência. Se pergunte hoje, no decorrer desta semana, quais desses 3 personagens eu estou parecendo mais? Quais desses 3 eu me identifico mais? O fariseu, o irmão mais novo ou o irmão mais velho? Mas, amados irmãos e irmãs, mesmo que você se identifique com um desses 3 ou com nenhum deles, se você não se identifica com nenhum desses 3, louvado seja Deus, mas se você se identificou com um desses 3 personagens e acha que precisa mudar de vida, de conversão, Jesus é o Pai amoroso que está de braços abertos te esperando no sacramento da confissão. Vá até Ele e receba o abraço de Pai. Jesus está lá para perdoar os seus pecados, para te abraçar e te devolver a dignidade de filho de Deus. E te convida, independente de que seja um desses 3, Ele te perdoa se você busca arrependido o perdão, e te convida a participar da festa, do banquete nupcial do Cordeiro, que já começa aqui neste mundo, na mesa da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.